Então, amigos, né, no encontro de hoje eu quero separar para falar com vocês sobre o efeito suspensivo do recurso, como está posto já ali no chat. Primeira consideração que eu tenho para falar sobre o efeito suspensivo é que, naturalmente, o que se suspende não é o recurso, né? O efeito suspensivo, a suspensão que se cogita, ela é provocada pelo recurso. Ou seja, é a interposição de um recurso, e nós acabamos de mencionar, na aula passada falamos, ainda agora comentamos também, os recursos servem para impugnar a decisão judicial. Então nós temos quando se fala em recurso, implicitamente nós temos a ideia de que houve uma decisão primitiva que gerou o recurso. Quando você fala em efeito suspensivo do recurso, não é que o andamento do recurso está suspenso, pelo contrário. É que, na verdade, os efeitos da decisão recorrida é que estarão suspensos. Então, quando você fala que o recurso tem efeito suspensivo, significa dizer que a decisão judicial que você está impugnando por aquele recurso, ou a decisão judicial que aquele recurso impugna, ela não vai produzir efeitos. Porque a interposição do recurso gera a suspensão dos efeitos da decisão. Ok? Quando o recurso tem efeito suspensivo, e aí nós veremos no artigo 995 que os recursos deixaram de ter como regra o efeito suspensivo. Ou, mesma coisa dito de uma outra forma. A regra no sistema recursal atual é que o recurso não tem efeito suspensivo. Isso está expresso no caput do artigo 995. Mas quando é então que ele vai ter efeito suspensivo? Quando uma outra lei ou uma outra parte da lei, porque o código é uma lei, né? O artigo 995, caput, vou até trazer ele aqui agora. Estou falando tanto do 995 que é mais fácil trazê-lo. Olha aí, artigo 995 do CPC. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. O que eu acabei de falar que impede a eficácia da suspensão? A eficácia da decisão. A suspensão dos efeitos. Então, quando a lei diz que os recursos não impedem a eficácia, significa dizer que os recursos não têm efeito suspensivo. Essa é a regra. É uma regra geral e absoluta? Não. A segunda parte do 995 trata do que eu estava falando aqui para vocês. Salvo disposição legal ou uma outra disposição legal, que o 995 do CPC é uma disposição legal, né? Mas é uma disposição legal que traz a regra. É possível que uma outra lei, ou o próprio CPC, em um outro artigo, venha a dizer que um recurso A, B, C tem sim efeito suspensivo. Essa é a suspensão ope legis, suspensão pela lei, suspensão que o próprio legislador traz. Percebam, portanto, que o 995, que está inserido na teoria geral dos recursos, afirma que os recursos em geral não têm efeito suspensivo. Mas o próprio 995 na segunda parte diz, a princípio não tem, salvo se a lei disser que tem. E a lei pode ser o próprio CPC. Então, numa parte ele diz que em geral não vai ter, e ele pode, adiante, atribuir o efeito suspensivo. Eu mencionei com os senhores que nós vamos estudar a teoria geral dos recursos e depois nós veremos os recursos em espécie. Da mesma forma procede o legislador. O Código de Processo Civil tem capítulos sobre os recursos em geral. Tem disposições em um capítulo sobre os recursos em geral. Esse 995 está na parte geral. Ele não está falando do recurso A, B ou C. Ele está falando de todos os recursos. Os recursos, de modo geral, não têm efeito suspensivo. Mas pode ser que adiante, quando da disciplina de um recurso em específico, não mais de modo genérico, mas de modo detido, especificado, o CPC venha a dizer que tem efeito suspensivo. E aí vai prevalecer, portanto, aquela lógica de que o especial prevalece sobre o geral. No conflito de lei não é assim que se estabelece? Aqui não tem conflito de lei, é uma interpretação sistemática, né?
Na parte geral ele diz que não tem. Na parte especial ele pode dizer. E se na parte especial a lei nada falar? O próprio CPC nada falar? Significa então que nós estamos na regra geral. Não tem efeito suspensivo. Então eu lhes dou um exemplo. O recurso de agravo de instrumento. O recurso de agravo de instrumento. Ele não tem efeito suspensivo. A interposição do agravo de instrumento e maiores considerações sobre agravo de instrumento nós veremos no momento próprio, tá ok? Nós não estamos aqui tratando de agravo de instrumento. Então é uma mera menção. A lei no capítulo do agravo de instrumento vai afirmar que não tem, que não fala nada sobre efeito suspensivo. Significa que você vai aplicar o artigo 995. Já no capítulo da apelação, o CPC tem um dispositivo expresso dizendo que tem efeito suspensivo a apelação. Então olha o que o 995 prevê. Que não tem efeito suspensivo, a não ser que haja uma disposição em lei. Aí vou pegar aqui, vou abrir uma outra página do Planalto, para pegar o artigo 1012. Vou mostrar para os senhores o artigo 1012. Não sei o que houve aqui com a lei. Pronto, tá aqui. Artigo 1012. Ó. A apelação terá efeito suspensivo. Então, na parte geral, 995, o legislador previu que os recursos, de modo geral, a princípio, não têm efeito suspensivo. A não ser que a lei venha a dizer, e o próprio CPC é uma lei. E no artigo 1012, o CPC diz que a apelação tem efeito suspensivo. Então, quanto ao efeito suspensivo, a apelação é uma exceção. Porque, em geral, os recursos não têm efeito suspensivo, mas a apelação, sim, tem. Esse efeito suspensivo veio da onde? Veio da lei. A lei está dizendo que as apelações têm efeito suspensivo. Vamos voltar ao 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. É dizer, os recursos, em geral, não têm efeito suspensivo. Salvo disposição legal, como o exemplo da apelação, artigo 1012. Ou decisão judicial em sentido diverso. Então, pode ser que o juiz, magistrado lato sensu, conceda o efeito suspensivo. Estamos na regra geral do 995. Os recursos não têm efeito suspensivo. Você manejou um agravo de instrumento. Que eu acabei de lhes dizer que o agravo de instrumento, no capítulo do Código sobre agravo de instrumento, não tem nenhum artigo dizendo que tem efeito suspensivo. Então, se a lei não deu efeito suspensivo, no capítulo específico, prevalece o 995. A princípio, ele não tem. Mas será que você pode pedir para que o relator conceda efeito suspensivo ao recurso? Sim, pode. Nós vimos que um dos poderes do 932 conceder esse tipo de tutela. Então, olha a parte final. Salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. A regra é que não tem. A parte sentido diverso é que tenha. Então, esse é a suspensão, o efeito suspensivo ou a suspensão ope iudicis. Suspensão ope iudicis, por decisão judicial. Quanto à decisão ope iudicis, vejam, para complementar esse entendimento, o que prevê o artigo 995 em seu parágrafo único. O 995 caput diz que a regra é que não tem efeito suspensivo e traz as duas exceções. A exceção de número 1 é quando a lei concede o efeito suspensivo em outro momento. Exemplo, a apelação. A exceção número 2 é quando o julgador concede o efeito suspensivo. E aí, como é que o julgador vai conceder efeito suspensivo? Quando? Parágrafo único do 995. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator. Quando? Se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada
a probabilidade de provimento do recurso. Então, quais são os requisitos? O que se exige para que se conceda o efeito suspensivo por uma decisão do relator? O recurso não teria efeito suspensivo, porque o 995 disse que essa é a regra. No capítulo específico do recurso não tem nada dizendo que tem efeito suspensivo, então você está seguindo a regra geral. Não tem. Exemplo, o agravo de instrumento. O que você precisa para pedir para o relator? O que o relator precisa analisar para conceder? São os requisitos da tutela de urgência. Fumus boniuris, periculo in mora. Risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Essa é a fórmula, de modo geral, do periculo in mora. Adiante. E ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Fumus boniuris. Então, a concessão do efeito suspensivo a um recurso acaba se tratando, na verdade, de uma tutela provisória. O cachorro está atacado ali e vai saber por quê. A concessão de uma tutela provisória. Uma tutela provisória de urgência. Porque justamente quando você pede a suspensão dos efeitos da decisão, se você está excepcionalizando o que a lei prevê, artigo 995, você tem que demonstrar que você tem argumentos sérios, são prováveis, provavelmente o julgador vai reformar a decisão, e também você tem a urgência a seu favor. Você não pode esperar. Que em tese o relator podia dizer, não, mesmo que você tenha razão, vamos esperar para eu julgar lá no final. Você mostra para ele, não, eu não posso esperar, justamente, o meu caso é urgente. Então o 995, parágrafo único, que trata da concessão do efeito suspensivo ope iudicis, ou seja, por uma decisão do julgador, do magistrado, lá do senso, em geral, é o relator quem trata disso, depende do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência. Fumus boniuris e periculo in mora. Não é um ou outro. Fumus boniuris e periculo in mora. Agora, acontece, meus amigos, que em algumas situações, essa é a regra geral. Então, ó, temos uma regra geral e temos duas exceções, não é isso? Quando a lei concede, quando o julgador concede. Nós temos ainda uma outra possibilidade, que é a concessão do efeito suspensivo por uma decisão do julgador, ope iudicis, não por tutela de urgência, mas mediante tutela da evidência. Mas aí, isso não está no 995, parágrafo único. A concessão de efeito suspensivo mediante tutela da evidência, os senhores vão se lembrar do artigo 311 do CPC, TGP2, a tutela da evidência se diferencia da tutela de urgência justamente por não necessitar do fumus boniuris. Basta, quer dizer, por não necessitar do periculo in mora. Basta o fumus boniuris. A tutela da evidência, aquela alegação, aquele argumento é evidente às olhos do julgador. Em alguns recursos, e aí nós veremos no momento específico, mas eu posso adiantar aqui para vocês, em alguns recursos, apelação e embargos de declaração, vou ser mais preciso ainda, 1012, no 1012, parágrafo 4º, sobre apelação, e no 1026, parágrafo 1º, nós temos a exceção da exceção aqui, né? A excepcional possibilidade do julgador em grau do tribunal conceder o efeito suspensivo mediante uma tutela da evidência. Então vamos voltar. Regra: os recursos não têm efeito suspensivo. A regra do 995 é que quando você recorre, a decisão continua produzindo efeitos. A interposição do recurso não suspende a produção de efeitos da decisão. Essa é a regra.
exceção, são duas exceções. São duas hipóteses que se pode conceder efeito suspensivo ao recurso. Primeira hipótese, porque a lei disse que sim. Foi a lei que disse que não, 995. A lei, em outra passagem, aí é uma interpretação sistemática, vai dizer que sim. E eu lembro aos senhores que o 995 está na teoria geral dos recursos. A princípio, os recursos não têm. Mas pode ser que no capítulo específico o legislador venha dizer que tem, como fez com a apelação. Esse é o mais fácil de perceber. Por que a apelação tem efeito suspensivo? Porque está no 1012. Essa é a primeira exceção. Segunda exceção. Quando o capítulo específico, seja do CPC ou de uma outra lei qualquer, nada fala sobre efeito suspensivo, se a lei nada falou, vai prevalecer a regra. Não tem efeito suspensivo. Mas mesmo assim, a parte pode obter efeito suspensivo. Não pela lei, mas por uma decisão judicial. É o efeito suspensivo ou é a suspensão ope iudices. Mas como é que o magistrado concede o efeito suspensivo? Como é que o magistrado impede que a decisão produza efeito se a princípio ela produziria? Em regra, em geral, pelo 995, parágrafo único. Os requisitos da tutela de urgência, fumus boniuris e periculo in mora. Eu já li 2 vezes o parágrafo único, vejam ali, os senhores vão encontrar a referência à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da elevada probabilidade do recurso. Só que, isso de modo geral também, em alguns recursos específicos, o legislador diminui os requisitos. Em alguns recursos específicos, 2 exemplos estão ali, 1012, parágrafo 4º, 1026, parágrafo 1º. Tem disposição expressa da lei, também no capítulo próprio, dizendo que não precisa tutela da urgência, que basta a tutela da evidência. Ou seja, você diminui a exigência de demonstração da urgência e você acrescenta a demonstração do fumus boniuris, da probabilidade do direito. Tutela da evidência. Tá? Então essas as considerações. Uma outra consideração interessante aqui é o chamado efeito suspensivo ativo. Efeito suspensivo ativo. Eu gosto de tratar disso aqui para não gerar confusão. Na verdade, o que se chama de efeito suspensivo ativo no tribunal não é a suspensão dos efeitos da decisão. Efeito suspensivo ativo significa a antecipação de julgamento do recurso. É a antecipação da tutela recursal. Em grau de recurso, quando a parte quer pedir uma antecipação, que ela quer antecipar, nós não vimos que o relator pode conceder tutela provisória? Quando ele quer antecipar o provimento final do recurso, quando se quer antecipar o que somente se ganharia ao final, não é tutela antecipada? Nós vimos de modo geral. No recurso, a tutela antecipada se chama efeito suspensivo ativo. Os senhores não podem confundir, portanto. Tá? Efeito suspensivo puro, 995. A decisão não produz efeitos. Quando se fala efeito suspensivo ativo, significa o requerimento de antecipação do provimento final que só viria com o julgamento do recurso. De todo modo, é o relator quem faz isso. Tá? Então a gente encerra esse tópico sobre os efeitos, sobre o efeito suspensivo.